Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do segundo trimestre de 2023. Apesar de estar com a voz um pouco prejudicada, nós queremos pedir durante estes minutos a graça de Deus para lhes comunicar o que será estudado na lição número 6, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. Esta lição faz parte de um conjunto de lições que estão tratando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, divulgando o nosso vídeo para outros irmãos e irmãs, outros professores e alunos, e quero pedir que continue fazendo isto para que alcancemos ainda mais pessoas através deste estudo tão maravilhoso que é o estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu quero então, antes de prosseguir, fazer uma breve oração para que o Espírito Santo nos conduza durante a exposição da poderosa Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade que temos de, através deste canal, deixar para os teus filhos um comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Assim venha nos ajudar na transmissão. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Vamos então começar a nossa aula, meus amados irmãos, e vamos começar pelo nosso texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, o texto que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Repetindo, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Nossa verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Repetindo, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Vamos então à leitura bíblica em classe? Nós vamos ler em nossa Bíblia porque encontramos muitos erros gráficos na nossa revista e, para não prejudicar a leitura, nós vamos direto ao texto sagrado. Juízes capítulo 13, versículo 1 a 7, versículo 24 e capítulo 14, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás, e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. Versículo de número 24 do capítulo 13 diz o seguinte: Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Capítulo 14, versículo 1 a 3. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe. E disse: Vi uma mulher em Tina.
das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Esse texto já nos mostra como Sansão foi bem instruído, mas tomou a decisão própria e particular de desobedecer a seus pais, e tristes foram as consequências na vida deste valente, deste juiz chamado Sansão. Prosseguindo, vamos então agora aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Segundo, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a formação moral e espiritual sob a bênção de Deus. Terceiro e último objetivo, conscientizar de que a conduta de falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foram de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Vamos então à nossa introdução e assim vamos fazer o que sempre fazemos aqui com os irmãos, comentando, lendo e mostrando alguns pontos importantes que devem ser destacados e falados durante a lição. Vamos lá. Primeiro, a introdução diz assim: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º, e a revista fala último juiz em Israel, mas nós vemos que ele não foi o último, ele foi o penúltimo juiz de Israel. Se olharmos a observação que deixamos embaixo, ele foi o último registrado no livro dos juízes. Nós ainda temos Samuel, que foi o último juiz, mas a sua história não está registrada no livro dos juízes, está registrada em 1 Samuel. Continuando, então, ele foi o penúltimo juiz, e logo após Sansão e Samuel veio o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Continuando, apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino, na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isto ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos na sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Vamos então ao primeiro tópico, os pais de Sansão. Vamos conhecê-los? Primeiro, a revista nos mostra o contexto no qual esta família vivia. Uma situação espiritual deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Nós já lemos aqui, é o primeiro versículo do capítulo 13. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Isso aqui é importante, meus irmãos. Cabe aqui um comentário. A sociedade pode estar permeada de malignidade, mas o servo de Deus, a serva do Senhor, pode se conservar pura, como o lírio entre espinhos. Assim está a igreja fiel. Apesar de toda a pressão que nós temos, por exemplo, em nosso Brasil hoje, há necessidade de Deus contar com famílias que sejam fiéis e certamente o Senhor envia o seu anjo para guardar, para proteger e, quem sabe, para levantar homens e mulheres para transformar esta nação. Continuemos. Segundo item do primeiro tópico, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá. Às vezes pode causar estranheza
porque nomes terminados em A, nós brasileiros pensamos logo que é um nome feminino, mas Manoá é um homem da tribo de Dan e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a sua esterilidade revertida para gerar vidas que desempenharam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então, repetindo, sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao gracioso favor de Deus, ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. É Deus mais uma vez livrando o seu povo. Durante o tempo dos juízes foi assim. O povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor, Deus levantava um povo inimigo e logo após vinha um libertador, um juiz, e o povo foi mantido durante cerca de 300 anos. Alguns chegam a dizer 350 a 400 anos. Mas durante esse tempo, o povo foi mantido com a liderança de alguns juízes em alguns pontos de Israel. Prosseguindo, terceiro item do primeiro tópico, recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão era um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia a seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados. Eu acho importante que, se o aluno e professor quiser se aprofundar, leia o que está em Números capítulo 6, versículo 13 a 21, onde temos a descrição do voto do nazireado, que é também a leitura diária de sábado. Então, quem quiser se aprofundar e saber detalhes sobre o nazireado, encontra-se em Números capítulo 6, versículo 13 a 21. Vamos então prosseguir e vamos ao segundo tópico da lição: o nascimento de Sansão e sua formação. Primeiro item do segundo tópico, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. É o que nós vemos em Juízes capítulo 13, versículo 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. A vida de Sansão foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. É importante parar e fazer um breve comentário sobre isto. Nossa vida é um milagre. E, além disso, muitos filhos são frutos de milagres. Então, você, meu querido filho e filha que é fruto de milagre, agradeça a Deus todo dia. Sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. Tema ao Senhor todos os dias da sua vida. Não seja rebelde, seja fiel e temente ao Senhor. E assim, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, do ventre até o final da sua vida, e certamente o Senhor vai te recompensar de forma graciosa, porque Ele é fiel e justo e não esquece de nenhum dos seus filhos. Amém? Vamos prosseguir. Segundo item do segundo tópico, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Olha o que diz a nossa revista.
Primeiro, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele, Manoá, a respeito do anjo. Segundo, Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. E terceiro, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Isto mostra que esse casal era um casal unido, era um casal voltado para as coisas de Deus, era um casal temente a Deus, que orava ao Senhor, que tinha uma vida devocional. Continuando, nesse aspecto podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. É importante esta parte da lição. Você que é casado neste momento, é muito importante que tenhamos uma vida de harmonia, de amor, de companheirismo, de respeito mútuo entre esposo e esposa, para que os nossos filhos nos tenham como referência para eles em um mundo tão perverso. Então, o comportamento dos pais influencia e muito o comportamento dos filhos, e que nós sejamos referência para os nossos filhos, referência de santidade, referência de temor, referência de homem de caráter e de mulher de caráter, para que eles também possam olhar para nós e assim dizer: quero ser como o meu pai, quero ser como a minha mãe. Muitos filhos não podem dizer isso porque seus pais dão mau exemplo mesmo sendo cristãos. Terceiro item do segundo tópico, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles. Eu destaco esta parte da lição, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. O que podemos falar desta parte é que nós, como pais, devemos investir nos nossos filhos, mas o sucesso, tanto espiritual quanto profissional, é de responsabilidade deles. Devemos criar os nossos filhos no temor do Senhor, mas sabemos que eles têm livre-arbítrio para escolher o que quiserem quando chegarem à idade adulta. Este é um bom exemplo para mostrarmos que nós, como pais, devemos fazer a nossa parte. Há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus já é individual. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Eu trouxe para você algo interessante, irmãos, que é um acréscimo que pode te ajudar bastante na aula. Ezequiel capítulo 18. Em Ezequiel capítulo 18, vemos que um homem justo pode ter um filho ladrão, derramador de sangue, ou seja, injusto. E este, o que é injusto, pode ter um filho justo. A responsabilidade é pessoal e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse cada um traz à tona algo importantíssimo, irmãos. Todos nós havemos de dar conta diante de Deus individualmente. E na próxima tela eu trouxe este comentário para você. Não está na revista, é um acréscimo para você aproveitar e explorar na sua aula. Deus tratará cada um segundo as suas obras, tanto no tribunal de Cristo, onde comparecerão todos os salvos, quanto no juízo do grande trono branco, onde somente os não salvos comparecerão para serem julgados segundo as suas obras. A diferença é que no tribunal de Cristo não haverá condenação, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas no trono branco haverá. E eu trouxe 2 versículos para
confirmar aquilo que estamos comentando. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Isso será no tribunal de Cristo. O outro versículo diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 13, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isso será quando? No tribunal do grande trono branco. Amém? Chegamos então ao terceiro tópico da lição, a fraqueza de caráter de Sansão. É claro que não será explorada nesta lição toda a vida de Sansão, mas trazer apenas uma luz sobre esse contraste que há entre a educação recebida e a atitude assumida por este juiz de Israel. Vamos lá, primeiro item do terceiro tópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. Antes de prosseguir, eu quero dizer que quando se fala de Sansão, eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi há muitos anos, que mostrava o seguinte, os 3 principais erros de Sansão. O primeiro erro de Sansão foi confiar na sua própria força. O segundo erro de Sansão foi brincar com o pecado. E o terceiro erro de Sansão foi não estabelecer limites. Quando alguém quer testar a sua força, confiar na sua força, isto pode causar sérios prejuízos na vida espiritual. Quando alguém brinca com o pecado e acha que pode ficar ali à beira do precipício e nada vai lhe acontecer, olha, irmãos, muitos à beira do precipício acabam caindo no precipício. E por último, não estabelecer limites. Até que ponto posso conversar com essa pessoa, o que eu posso ver ou não ver na internet, o que eu posso participar e não participar. Quando não estabelecemos limites, também tendemos a cair no pecado, e Sansão cometeu estes 3 grandes erros. Vamos então à nossa revista agora. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Timna, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho do leão. Prosseguindo, assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. É preciso, então, vigiar. Ser sóbrio, que é o contrário de ser um ébrio. Ser sóbrio é não se embriagar, é não se entregar diretamente às paixões deste mundo. Por isso, Paulo disse para Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Por isso, há tanta orientação na Bíblia para nós termos o cuidado com os nossos passos. Lá em Provérbios capítulo 4, há um versículo que diz, pondera a vereda dos seus pés. Ou seja, eu tenho que ponderar, eu tenho que saber onde estou colocando o meu pé, onde estou fixando os meus olhos, o que estou fazendo exatamente naquele momento e para quê e com que finalidade. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas matam o tempo, ou seja, utilizam o tempo para absolutamente nada ou coisa que não acrescente nada. Então, precisamos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer,
a ociosidade e a luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, a Deus, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Nós temos muitos obreiros, servos do Senhor, que têm os seus filhos desviados da casa do Senhor. Nosso conselho é que o pai continue instruindo, falando, orientando e, quem sabe, ele volte a tempo para a casa do Senhor. É preciso ser firme e constante na educação, na repreensão e principalmente no exemplo, porque o filho opta em ver o que o pai faz ao invés de seguir o que o pai fala. Então, o nosso procedimento fala muito mais alto do que as nossas palavras. Há pais e mães que querem simplesmente corrigir, gritando, repreendendo-os de uma forma agressiva, mas isso não gera bons resultados. É bom seguir o conselho que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que nos diz que nós temos que ensinar a lei do Senhor assentado à mesa, andando, levantando-se, ou seja, a lei do Senhor é ensinada no dia a dia, no procedimento, e não apenas nas palavras e nos discursos. Terceiro e último item do terceiro e último tópico, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes capítulo 16, versículos 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Como dissemos aqui no início, brincar com as coisas de Deus. Nós temos segredos. O segredo do Senhor é para os que o temem. E estes segredos, nós devemos guardá-los. Não podemos entregar ao nosso inimigo os nossos segredos, a sua forma íntima de falar com Deus, a sua forma própria de se dirigir a Deus, a sua forma de interação com Deus. Nunca se esqueça que isto é muito mais importante do que as ofertas que o inimigo de nossas almas pode oferecer. Sansão ficou iludido e achou que Deus ainda estaria com ele, mas Deus dele se afastou. Sansão afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Neste caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Isso é importante deixar bem claro nessa lição. Não é porque o filho é rebelde que o pai é rebelde, ou que o filho é zeloso que o pai é zeloso. Não. Durante a Bíblia nós vemos filhos de reis perversos que foram fiéis ao Senhor. Assim também há muitos filhos de pais rebeldes que são fiéis ao Senhor, mas como pais e como cristãos devemos fazer a nossa parte e instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A nossa conclusão diz o seguinte: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que, muitas vezes, os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os seus próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocado espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Amém. E assim, convidamos você para a próxima aula. Não perca a 7ª lição do segundo trimestre de 2023, quando será tratado sobre
o relacionamento entre nora e sogra. Uma lição bem específica, mas com ensinamentos que servem para todos nós, caros irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu termino aqui agradecendo a você por ter nos ouvido durante toda esta aula. Desculpe-nos pela voz um pouco afetada, mas pela graça de Deus está aí este conteúdo para que você possa aproveitar, meu querido professor e aluno da Escola Dominical. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém e amém.